E é por isso convidado a esta edição da Manhã Informativa Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular. Agradeço-lhe a disponibilidade para estar connosco. Começava, antes de mais, de perguntar a sua opinião em relação a estes dados que agora apresentamos. Olá, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. Aquilo que a agência veio dizer é que é preciso alguma cautela e alguma prudência relativamente à ideia de se darem reforços periódicos com intervalos na ordem dos 4 meses, quando para já ainda não há dados que sustentem a necessidade desses reforços e, além disso, esses reforços tão frequentes podem ter um efeito de, inclusivamente, cansar as pessoas relativamente a todo este processo. Aquilo que eu acho que é muito importante realçar neste momento é que a dose de reforço, portanto a chamada terceira dose da vacina, que neste momento está a ser administrada em Portugal, tem um benefício comprovado na proteção contra a doença e contra a doença grave, sobretudo, também causada pela variante Omicron. E isto são dados objetivos que sustentam a necessidade e a adequação de se fazer esta dose de reforço, neste momento, esta terceira dose, que já está a ser administrada e relativamente à qual começámos pelas camadas etárias mais avançadas e progressivamente fomos decrescendo, que é precisamente a forma correta de gerir este processo. Relativamente a doses adicionais de reforço, aquilo que a agência veio dizer é que é preciso aguardar para perceber como é que a imunidade e a proteção contra a doença se comporta depois desta terceira dose, para perceber se realmente faz sentido continuar a fazer doses de reforço ou não, uma vez que aquilo que nós sabemos neste momento é que esta terceira dose confere um benefício significativo em termos da proteção, mas temos que perceber até que ponto é que esse benefício se mantém e durante quanto tempo, antes de começarmos a pensar na necessidade eventual de quartas doses. É possível, por exemplo, que se chegue a uma situação em que esta terceira dose de reforço é administrada à generalidade da população, mas depois, em termos de futuro, pode fazer eventualmente sentido que haja reforços periódicos apenas para as faixas da população que são mais vulneráveis à doença e não haver necessidade de fazer doses de reforço adicionais generalizadas. Mas tudo isto é algo que tem que ser decidido em função daquilo que são os dados que se vão obtendo. E aquilo que a agência veio dizer é, no fundo, precisamente isto, que é demasiado prematuro estar já a falar em quartas doses como sendo uma inevitabilidade, quando ainda não sabemos se realmente o é e como não sabemos realmente como é que a imunidade, que agora é robustecida pela terceira dose, se vai comportar ao longo do tempo. Miguel Prudêncio, sente que esta decisão pode, muitas vezes, até ser mais uma decisão política do que uma decisão que tenha em conta os dados conhecidos até ao momento? Eu não tenho essa percepção. As decisões que são tomadas em cada país, pelas autoridades de cada país e também ao nível europeu, pela Agência Europeia do Medicamento, são decisões baseadas na evidência científica. E nós temos que perceber que estas decisões são tomadas por painéis de peritos, pessoas que são muito experientes neste tipo de matérias e que se reúnem para analisar aquilo que é a evidência científica e, em função dessa evidência científica, tomar aquelas que são as melhores decisões para a população. Portanto, aquilo que a Agência Europeia do Medicamento vem dizer neste momento está de resto em linha com isto, porque o que a agência vem dizer é que temos que ter alguma cautela, alguma prudência e recolher a informação adequada antes de se tomarem decisões demasiado prematuras que não tenham ainda toda a sustentação necessária para serem tomadas. E, portanto, na minha opinião, aquilo que tem presidido às decisões, desde logo da Agência Europeia do Medicamento, mas depois ao nível de cada país, as decisões das entidades de cada país que têm a responsabilidade de depois implementar as normas no seu país, essas decisões têm sido baseadas na evidência científica e é essa evidência científica que agora nos diz claramente que esta dose de reforço, esta terceira dose, é importante para robustecer a nossa proteção e é a ausência ainda de evidência científica adicional
que nos permite dizer que neste momento ainda é prematuro estar a falar em quartas doses. Ou seja, a mesma ausência que não permite dizer, por exemplo, que estas doses de reforço podem ter alguma influência negativa na imunidade que é conferida ou não mediante a toma das doses de reforço. Não é possível dizer isso agora? Não é possível dizer isso neste momento, é algo para que a agência alerta como sendo uma possibilidade. Uma coisa que me parece que é clara e que a agência também alerta é que se estas doses de reforço fossem preconizadas em intervalos de tempo relativamente curtos, isto iria, com muita probabilidade, gerar nas pessoas uma certa fadiga, que também não seria vantajosa para todo o processo de vacinação e, portanto, aquilo que me parece que é realmente essencial é esta dose de reforço, a terceira dose, deve ser administrada, deve ser tomada, tem um benefício claro. Daqui para a frente vamos acompanhando, monitorizando, percebendo de que forma é que a imunidade se comporta, para então, com base nesses dados, perceber se há ou não vantagem em doses de reforço adicionais e se sim, com que periodicidade, que desvantagens ou vantagens é que isso pode ter em termos, lá está, dessa tal fadiga por parte das pessoas e, porventura, em termos da resposta imunitária, de poder não ser vantajoso em termos de resposta imunitária reforços tão frequentes e, portanto, tudo isto é algo que nós temos que encarar com alguma tranquilidade e irmos passo a passo percebendo o que é que em cada momento a ciência nos diz que é mais vantajoso fazer. E neste momento o que a ciência nos diz é que é de todo o interesse fazermos esta dose de reforço e temos que aguardar para perceber se no futuro fará sentido doses adicionais, se sim, com que periodicidade, para que grupos da população, terá que ser generalizado ou não. Tudo isto são questões que ainda não têm uma resposta definitiva, mas que obviamente à medida que o tempo vai passando e que a informação vai estando disponível, permitir-nos-á tomar as melhores decisões no momento certo, que na minha opinião ainda não é agora. Muito bem. Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, agradeço a presença na manhã informativa e os esclarecimentos que aqui nos deixou. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado pelo convite.